Hoje, dia 31 de outubro de 2022, nós estamos estudando aqui no Grupo Espírita Francisco de Assis os 15 princípios fundamentais. Estamos agora no segundo bloco do nosso estudo de hoje. No vídeo anterior, no estudo anterior, nós que gravamos nesse vídeo, nós estávamos trabalhando o artigo 13º do Código Penal da Vida Futura, dentro do estudo do princípio fundamental vida futura, buscando responder àquela ansiedade que cada um de nós traz, aquela angústia, desfazer essa angústia que cada um traz dentro de si, ao se questionar assim, o que vai ser de mim depois que eu morrer? E isso tem gerado em mim, inclusive, um medo infundado de morrer. Esse é um dos fatores que me faz temer a morte. Porque eu fico pensando assim, enquanto eu estou aqui, pelo menos eu estou salvo, né? Mas na hora que eu morrer, vou chegar do lado de lá, eu vou perder esse corpo físico, ou seja, essa máscara toda vai cair, e eu vou ser visto igualzinho que nem eu sou. Eu já passei essa vergonha muitas vezes, então não quero passar de novo, não. Então deixa eu aqui, não deixa eu ir para lá, não. Essa também é outra. E a outra é, na hora que eu chegar do lado de lá, eu vou deparar exatamente com a minha consciência, sem os embaraços da matéria. E quero isso para mim agora não, espera, pode esperar um bocadinho mais. Deixa isso para depois. Vamos alongando isso cada vez mais. E vai gerando em nós um estado meio conflitante conosco mesmo, dentro de nós mesmos, e que estabelece esse conflito íntimo gerado por esse medo de morrer. Tem gente que morre de medo de morrer, gente. Na hora da morte, isso varia muito de um para o outro. Porque a morte em si, ela acontece com o rompimento dos cordões fluídicos, né? Mas a casa mental, o campo mental, ainda permanece mais ou menos relativamente ligados à materialidade. O psiquismo permanece focado ainda na vida terrena. E isso depende muito da natureza íntima de cada um. Se a gente está se preparando para desencarnar e tomou essa resolução, não, na hora que eu desencarnar, não fica me segurando, não, porque eu vou. É uma coisa. Das vezes. Tem gente que está no auge do sofrimento e, ao invés de querer se libertar, ela fica se apegando às mínimas oportunidades, apesar de saber que as chances são muito remotas e ter consciência disso, mas ainda fica ou seja, isso prolonga um pouco mais o desligamento, prolonga um pouco mais o sofrimento, e isso quando não somos nós que queremos segurar eles aqui, né? No caso. Então, precisa de entregá-lo para a sua própria vida futura, que liberta da carne. É como aquelas cargas do navio que a gente vai jogando fora, ou do avião que a gente vai jogando fora. Liberta da matéria. Nesse novo estágio de vida futura, certamente ela vai se deslanchar e vai encontrar o próprio caminho, né? Mas é preciso a gente ir trabalhando isso, tendo consciência. Então, no primeiro bloco nosso aqui hoje, nós estudamos o 13º artigo do Código Penal da Vida Futura, que está inserido no livro Céu e Inferno. E, durante o intervalo, conversando, nós chegamos à conclusão que precisamos estudar o 16º. Porque tudo, o marco que estabelece esse processo de transformação de sofrimento em prazer, de pior qualidade de vida espiritual em melhor qualidade de vida espiritual, é o refazimento daquilo que tem nos incomodado. É aquele velho processo de desconstrução da mágoa, e de reconstrução de uma nova relação consigo mesmo, e de construção de um processo de perdão.
Porque o perdão não é assim, simplesmente, vou perdoar. E aqui, nesse 16º, aí os Espíritos vão dando para nós um passo a passo nesse processo de perdoar. Então ele começa assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. O que ele está falando para nós? O perdão, ele é um processo. E um processo é constituído de partes. Então, a primeira parte, dentro desse processo, é a transgressão moral. É a transgressão à lei divina, é o erro, é o pecado, cada um der o nome que quer. O equívoco é a causa gerada pela transgressão da lei. Porque toda vez que gera mal-estar em nós é porque nós transgredimos a lei. Então, a primeira coisa é isso, é o erro. Pronto. E, às vezes, no erro, a criatura fica... Tá, Lúcia? Às vezes, no erro, a criatura fica anos e mais anos com aquilo adormecido ali, nutrindo e ruminando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele mal-estar, e vai deixando passar. Eu vi, não, a Lúcia estava pensando, vocês viram, né? Aí eu fui confirmar o pensamento dela. Viu, Lúcia? Então, o arrependimento... Então, primeira coisa é o erro. Segunda coisa é aquele adormecimento, aquele entorpecimento. Ou perceber de cara que errou, mas entrar num processo de rebeldia. Olha, eu agredi, sim, a Lúcia. Mas também, quem mandou ela me provocar? Ela sabe que o meu estupinho é curto. Aliás, ela sabe que até que eu nem estupinho eu tenho, às vezes. E começa aquelas conversas. A gente começa com aquelas conversas, com aquele processo de autojustificação. Num processo de rebeldia e de tentando botar pano quente nas nossas más atitudes, nas nossas más ações. Mas aquilo vai incomodando e vai incomodando e vai incomodando, e aquilo também vai gerando um conflito íntimo em nós. Por quê? Porque o Deus que está no nosso céu íntimo não nos perdoa a ofensa cometida contra Ele, transgredindo a sua lei. Está lá no 14º, se não me engano, versículo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte. Que parece que até o 13 ele vem rezando o Pai Nosso conosco. No 14, no 14º versículo, se não me engano, tá, gente? Podemos até olhar aí. Ele volta no Pai Nosso, recapitulando no quesito perdão. E fala: se vós não perdoardes, está no Sermão do Monte, depois do Pai Nosso. Primeiro versículo depois do Pai Nosso. Se vós não perdoardes o pecado cometido pelo vosso irmão contra vós, se não perdoar, Deus que está no céu íntimo também não te perdoará. Ou seja, você vai ficar em conflito pelo pecado cometido contra ele. Contra ele quer dizer, contra as suas leis divinas, transgrediu a lei. E gera-se aí um processo de conflito íntimo. Aquilo vai martelando, chega numa hora em que bate aquele cair em si. Espera aí, eu não posso ficar assim, não. Isso está me adoecendo, não está me deixando sorrir, não está me deixando... A partir desse momento, eu não fui mais o mesmo com a minha família, com os meus amigos, não fui o mesmo comigo. E a gente começa a buscar caminhos novos a partir de uma reflexão. Isso tem nome, chama-se filosofar. A gente começa a indagar, começa a concluir. Quando o filho pródigo fala assim: espera aí, eu não mereço isso aqui não, ficar comendo vontade de comer comida dos porcos, lá na casa do meu pai tem tanto alimento, o menor dos jornaleiros lá recebe alimento melhor que eu, são muito mais bem tratados do que eu. O que é isso? Isso é filosofar. É isso que o Espiritismo está nos convidando a fazer agora, começar a filosofar. É isso que eu quero para mim? É essa qualidade de vida que eu quero para mim mesmo? Estou feliz assim? Tem alguém feliz nesse planeta Terra?
O que Jesus quis dizer que a felicidade não é desse mundo? É porque ele sabe que cada um que está nesse mundo, dessas 8 bilhões de almas hoje, traz em si uma mágoa, traz em si várias mágoas, traz em si alguns valores que impedem essa felicidade absoluta e plena. E que esse estágio evolutivo em que nós nos encontramos ainda não é condizente com a felicidade plena. E ele fala, felicidade ainda não é desse mundo. O que ele está falando? Trabalha, busca, procura, pede, corre atrás, procura o que você acha, pede o que você recebe, bate que a porta vai se abrir, porque outros mundos abrirão as suas portas e lá a felicidade já é num nível relativamente mais elevado do que aqui. E quando é que você vai ser plenamente feliz? É lá em Simão, que os Espíritos falam para nós que é só nos mundos felizes. Ok? Então, como é que acontece esse processo de ajuste com a lei divina nesse processo de transgressão? O arrependimento. Então aí cai o arrependimento, que é o primeiro, de fato, porque até então é pensamento, filosofia. O filho pródigo começa a pensar assim, de repente ele toma uma decisão, eu vou voltar ao pai. Aí começou todo o processo. Começou, mas ele precisou de levantar-se e voltar, senão o processo não tinha continuado. Então, arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração. O que é regeneração? De estado. Porque a mágoa traz em nós um quadro existencial de tal forma que não nos satisfaz. Precisa alterar isso, precisa ajustar isso, precisa regenerar isso, precisa consertar isso. Não basta por si só o arrependimento. Não basta por si só a intenção de voltar ao Pai. Precisa de levantar e voltar. Porque de bem intencionado o inferno está cheio, não tem esse ditado? O que é isso de bem intencionado? Fico só na intenção, mas não coloco isso de fato para acontecer. Então, o estado infernal permanece. Por isso, de bem intencionado, o inferno está cheio. É que, na verdade, o inferno está dentro de todos os bem intencionados, mas que não fazem. Eu preciso de começar a fazer isso. Eu preciso começar um regime dia primeiro. Não faz, ele não começa. Eu prefiro começar pilates, ele não começa. Eu preciso começar ginástica. Eu preciso de começar a aula de dança, e não começa. Eu preciso, né, Lu? Eu preciso de começar a fazer, e aquilo vai juntando. Então, são precisas a expiação e a reparação. Aconteceu a transgressão, gerou-se ou geraram-se os estados complicados em mim, que me desequilibram, que me fazem sentir que o outro é capaz, sim, de ser perdoado, não, isso passa para você, tenha fé que isso vai passar, como você trouxe para nós, mas o meu não, eu acho que não vai passar, não. Por que eu acho que o do outro passa e o meu não passa? O Deus do outro é... Como é que é isso? O Deus do outro e o Deus é em mim. Então, precisa a gente entrar para dentro da gente de vez em quando e filosofar muito. São precisas a expiação e a reparação. O que é expiação? Vivenciar aquilo. Nós estamos aqui no mundo de expiações e de provas. Expiações de vivências de situações desagradáveis que transgridem a lei de Deus e que a gente está no meio delas para conviver com elas, mas para cair numa real. Eu não quero isso para mim, eu não vou fazer isso mais porque isso dói, isso não é bom para mim. Só tem um jeito de eu cair nessa real. Vivenciar. Então, é preciso expiação, vivenciar. E reparação. Enquanto a gente expia, enquanto a gente vivencia, é preciso que a gente vá reparando. O que é isso? Não basta perdoar ou pedir perdão, ou não basta ir lá e arrancar o espinho no coração daquele que você fincou o espinho. Vai ficar uma marca lá que não tinha. É preciso de ir lá e botar uma flor no lugar para apagar aquela marca. Isso é reparação. Quem perdoa esquece. Não esquece. Fica lá aquela mácula. Então é preciso de o amor cobrir a multidão dos pecados.
é preciso reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Arrependimento é no campo íntimo. Expiação no campo íntimo e da vivência. E reparação é daqui para fora. Arrependimento é processado aqui. Vivência é na convivência. Reconcilia-te depressa com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. Enquanto está em expiação com ele. E esse inimigo não está só lá fora. Muitas e quase sempre os mais ferrenhos inimigos nossos moram dentro de nós. Então reconcilia-te depressa com o teu inimigo enquanto está caminhando com ele. Quando você está aí ciente de que eles existem, que estão te provocando, você está na luta com ele aí, na convivência com ele, na expiação com ele, para que a partir daí haja uma reconciliação. Concilia-te depressa. Conciliar. Conciliar é fazer as pazes com ele. Porque até então está Belém. Vamos fazer as pazes. Vamos se conciliar. Conciliar. Se tem que conciliar é porque está em atrito, em litígio íntimo. E esse litígio íntimo gera desconforto espiritual em nós. Então é preciso conciliar esses valores. Conciliar com uma referência sob um diapasão. Qual que é? A lei de Deus. As leis divinas. Então, entrar em si, rever-se, repaginar-se, redimensionar-se, qualitativa e quantitativamente no campo dos valores, equalizar isso com as leis divinas. Isso tem nome: reforma íntima. As 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Quais? Arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento suaviza os travos da expiação. Se eu estou vivenciando uma situação, revoltado com ela, agredindo essa situação, rejeitando essa situação, maldizendo essa situação, eu não arrependi de nada ainda. Porque se eu arrependo, eu me insiro no campo das responsabilidades desse processo. E aí eu viro sujeito da minha própria história. Aí Deus não está me castigando. É o meu Deus íntimo que está não concordando com os valores que eu trago dentro de mim. Tranquilo, gente? Tá, Lúcia? Tá tranquilo? Tem que mexer com a Lúcia ali, que ela tá pensando demais hoje. Ela está muito reflexiva. Olha só, o arrependimento suaviza os travos da expiação. Quando a gente está expiando, vivenciando situações desagradáveis, mas trabalhando dentro de si um arrependimento, nós estamos criando um piso, um pano de fundo, um piso para a obediência e resignação. Está ruim, está muito difícil, mas eu tenho consciência de que eu preciso vivenciar isso aqui, que eu preciso aprender com isso aqui e que eu preciso de mudar com isso aqui. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Então, a razão permitiu, eu obedeço. O coração permitiu, eu resigno. Então, tem alguém aí que tem vida extremamente feliz? Não. Tem muitas passagens da nossa vida que são de expiação mesmo. E se a gente entra revoltadamente nela, nós temos um resultado. Se nós entramos resignados e obedientes, nós temos outro. Mas não tem que ser uma coisa imposta. É preciso ser processada. A obediência pela razão e a resignação pelo coração. Por isso o Espírito fala, a obediência só acontece quando a razão consente. E
Resignação só acontece quando o coração consente. Abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, se eu estou vivenciando uma dificuldade, com uma consciência nova de que isso vai passar, de fato, e que isso aqui é para o meu bem, é para eu aprender, eu vou procurar tirar o melhor proveito disso aqui, obedecer e resignar o máximo que eu conseguir, e vislumbrar uma saída vitoriosa disso tudo. É isso que ele está falando aqui. Buscar, abrir e buscar um caminho de reabilitação. O que é isso? Recuperação. Reabilitação é recuperação. Reabilitar é recuperar. Quando você machuca, quebra um braço e o braço fica lá, você vai reabilitar aquele braço. O que é? Você vai recuperar os movimentos daquele braço. Reabilitar aquilo. Amorosamente é a nossa natureza do que nós somos. Só somos amorosos. E às vezes nós perdemos isso. Precisamos de reabilitar isso. Recuperar isso. No campo das relações. E todo o investimento sagrado que existe das Escrituras, todas sobre nós, é para nos ajudar a reabilitar as nossas relações interpessoais. Temperá-las de mais amor. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Vamos entender isso aqui? Até agora nós estamos em arrepender, vivenciar os efeitos daquilo que nós transgredimos, mas aí não basta. O salto que nós vamos dar é quando surgir dentro de nós a necessidade de reparar o mal feito. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. É dando que se recebe. Francisco de Assis. E aí vai ditando a lei para nós. As leis divinas para nós. Semeia com fartura e colherá com abundância. Então, dê o máximo que você puder nesse processo, com fartura. Que aí você vai colher também em bem-estar, em abundância. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Opa, olha o sétimo princípio fundamental aí. Lei de causa e efeito. Tudo isso que nós estamos conversando aqui são efeitos gerados por uma única causa. Qual que é essa única causa? A transgressão à lei de Deus. Em que campo de atividade? Nós vimos na semana passada a Trindade universal: Deus, Espírito e matéria. E nós vimos que Deus rege tudo em relação ao Espírito pelas suas leis divinas. Tudo em relação à matéria pelas suas leis divinas. E nós nos relacionamos com a matéria também segundo as leis divinas. Então tudo é regido pelas leis divinas. Sempre as causas do mal, qualquer que seja o mal, sempre a causa do mal recairá numa transgressão a uma dessas leis divinas que regem o universo, que estão escritas na nossa consciência. Mas como é que eu sei que eu vou descobrir que lei que é que está em tal e tal relação? Aí Jesus falou assim: realmente é muito difícil, tem dificuldade mesmo, tem mesmo. Vou dar para vocês uma senha. Faça ao outro o que gostaria que fosse feito para você. Ao outro, não é a alguém, não. Ao outro em qualquer reino da natureza. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal, no reino angelical. Faça do jeito que você gostaria que fosse. Ele está preocupado com os reinos? Não, ele está preocupado comigo. Quem que é a referência? Eu. Por quê? O que eu quero que seja feito para mim? Eu sou masoquista? Não. O que eu quero para mim?
O bem. O que é o bem? Está lá no Livro dos Espíritos. O que é o bem? É tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, a lei divina. Então não tem erro, não tem como errar. Então quando Jesus traz para nós essa lei que a gente chama de lei áurea, faça o outro que você gostaria que fosse feito com você. Sinta pelo outro o que você gostaria que fosse sentido para você. Haja com o outro da forma que você gostaria que agisse com você. Vibre pelo outro, pense no outro da forma como você gostaria que fosse pensado. Ou seja, protege o outro da forma como você gostaria de ser protegido. E a recíproca é também verdadeira. Não faça ao outro o que você não gostaria que fosse feito com você. Ou seja, então Jesus entrega para nós a senha para abrir todas as portas eletrônicas no campo das portas que abrem as leis divinas. Chave de compreensão da lei divina. Porta eletrônica aí, obviamente, é só uma figura. Porque se tem senha, é porque é eletrônico, né? Então, ele deu a senha para nós. Então nós não precisamos ficar caçando. Está dentro de nós a bússola. Está dentro de nós o leme para mudar os direcionamentos. E está dentro de nós a bússola para apontar o nosso norte. Qual que é o nosso norte? O bem. O que é o bem? É tudo que está conforme a lei divina. Então aí a coisa fica. Jesus vem simplificar o nosso discernimento, o nosso entendimento, as coisas para a gente discernir melhor e entender melhor. As leis que regem o universo estão na minha consciência? Estão. Porque são as leis divinas. Mas eu não dou conta de acessá-las todas, não. Jesus sabe disso, que a gente não tem condição de acessar isso, tem tudo no estágio em que nós nos encontramos. Aí ele dá a senha. E essa senha é individual, é para cada um de nós. Então é. Então a partir de agora vai ser assim. Vou fazer para o outro só o que eu gostaria que fosse feito para mim. Mas você vai crescer demais da conta. Leva eu junto. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, o amor combate, elimina, neutraliza, encobre, cobre, compensa a multidão dos nossos pecados. É o apóstolo Pedro falando para nós. Então, qual é o jeito de eu consertar, ajustar, finalizar um processo de ajuste de perdão? Reparação. Com o quê? Com amor. Por quê? Porque esse amor é que vai anular a causa. Enquanto houver a causa, haverá o efeito. Cessou-se a causa, cessa-se instantaneamente o efeito. A torneira está aberta, você vai e fecha. Para de jorrar água. Causa e efeito. Não deixa a torneira meio aberta, não. Não vai continuar o efeito. E se você não der aquela apertadinha no final, vai ficar pingando. É aquele perdão mal arrumado. Aquele perdão mal processado. Que perdoa. Aí que dentro, no fundo do coração, ele fala, perdoar eu perdoei, mas reconciliar nunca mais. De jeito nenhum. Não perdoou. Perdoar é esquecer? Não. Perdoar é redimensionar. É exatamente isso que nós estamos conversando aqui. É requalificar a ofensa, é redimensionar a ofensa. Perdoar é requantificar a ofensa. Espera aí, foi isso tudo mesmo? Ou será que eu que estava muito suscetível naquele dia? Será que 40 anos depois, a minha cabeça, o meu coração está do mesmo tamanho? Vamos redimensionar isso, quantitativamente. E qualitativamente? Qualitativamente já está de acordo com o meu orgulho. Quantitativamente está de acordo com o meu egoísmo. Qualitativamente é com o meu orgulho.
Peraí, doeu isso tudo mesmo? A intenção dela era me ferir tanto mesmo? Você começa, de alguma forma, a redimensionar aquilo, para que aquilo vá se diluindo no tempo, e chega até o momento de agora mais leve, para ele ser processado. A ofensa, porque a causa é a ofensa. A ofensa é alguém que transgrediu essa lei divina. Para nós. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O que ele está falando aqui? Não existe perdão de graça. Perdão é trabalhado. Porque sem o perdão, com o coração repleto de mágoa, não tem como seguir Jesus. O que ele fala para nós? Aquele que quiser seguir-me, tome a cada dia a sua cruz. Ou seja, trabalhe, é esforço, é perseverança, é efetividade, é constância, é disciplina. Tome a cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo. O que é isso? Tem uma mágoa bruta aqui dentro, um monte de valores que sustenta essa mágoa. Negue isso. O que é isso? Desmanche isso. Requantifique, requalifique, redimensione isso. Jogue isso fora. Liberte-se disso. E siga-me. Porque não dá para seguir Jesus com o conflito da mágoa no coração. São conflitantes as duas situações. Ué, mas depois que eu te ficar santo, eu não tenho que seguir Jesus. Não, mas você vai seguir Jesus e depois que você santificar mesmo. É santificando que você vai seguir Ele. Para seguir Ele é preciso você ir se santificando. Senão você não segue Jesus, você só faz de conta. São os processos de autoenganação. A gente percebe nitidamente, quando a gente realmente conseguiu processar aquilo, conseguiu eliminar aquela mágoa, a gente percebe na expiação, na vivência, no dia a dia, aí no fechamento disso tudo, você fala, não, realmente agora serenou. Ele vai ter que me agredir de novo para eu ficar com raiva dele de novo. Mas essa aí passou. Então, gente, os 33 artigos aqui do Código Penal da Vida Futura merecem ser estudados individualmente. Nós pegamos aqui na segunda passada e hoje, alguns aqui só para a gente ir se orientando e para conhecer, para a gente despertar um interesse na gente. Está na primeira parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 7. Semana que vem nós vamos dar vamos avançar um pouco e fazer a correlação da vida futura, que é o nosso princípio objeto de estudo agora, com os outros 14 princípios fundamentais. Ok? Para a gente abrir esse leque aí, fazendo como é que é isso perante Deus, perante Jesus, perante a reencarnação, perante o livre-arbítrio, perante a imortalidade da alma, perante a influência dos espíritos na nossa vida, perante a mediunidade. Como é que é isso, essa vida futura? Vamos inserir isso aí nesse contexto dos 15 princípios fundamentais para a gente abrir um pouco mais o entendimento da nossa mente. Oi? Tem Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7, da primeira parte. Ok? Então tá, nosso tempo está fechando. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até segunda que vem, se Deus quiser, e a gente sabe que Ele quer, né? Nós é que temos que querer estar aqui de volta mesmo. Muito obrigado mais uma vez e fiquem com Deus.